Se eu não falar sobre isso, tem gente que vai ter infarto, né? Bom, vamos lá para a matéria supostamente jornalística aqui. Vamos lá. Corinthians sonha em repatriar zagueiro Marquinhos do PSG para 2025, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Em participação na live do Corinthians, desta sexta-feira, o comentarista Micael Carvalho disse que o Corinthians sonha com a contratação do zagueiro Marquinhos, que está no PSG. Samir ressaltou que, apesar de ter um contrato longo com o clube francês, Marquinhos não se enquadra no atual projeto do clube de apostas em jovens. No entanto, o jornalista destacou que a vinda do defensor não é fácil. Depende da vontade dele e também do PSG. Tá bom. Uma informação que eu tenho é que o Corinthians está de olho na temporada 2025. Eu vou falar sobre isso porque realmente o Corinthians já está de olho na temporada 25, porque o próprio Cifuti falou sobre isso na matéria do GE. Mas vamos seguir. Em nomes midiáticos. Um nome midiático que vai depender da venda do Yuri Alberto que o Corinthians projeta. E um nome que agrada a diretoria corintiana é o zagueiro Marquinhos do PSG. É impossível para 25? Ele renovou o contrato até 28. Mas existe uma política hoje no PSG diferente nos últimos anos. O PSG está desfazendo os medalhões porque a estratégia não funcionou. O PSG está apostando em jogadores mais jovens e o Marquinhos é o último que sobrou. Então eu estou tratando como sonho porque o Marquinhos precisa querer voltar e o PSG precisa querer se desfazer. Bom, o suposto interesse do Corinthians no zagueiro Marquinhos, lembrando que tem um contrato longo. O Corinthians, vale destacar que fez a contratação do Memphis sem pagamento de qualquer custo, porque ele era um agente livre. E por outro lado também, né, acho que teremos modificações não na zaga nesse porte, e eu acho que lá na frente. Mesmo assim, o que vocês acham? Vocês contratariam Marquinhos para o Corinthians? O Corinthians vai precisar de um zagueiro. Com certeza vai precisar de um zagueiro para a próxima temporada. Lembrando que o Renato em si estará sim, né? Chegando ao profissional. É um projeto do Corinthians alçar o Renato. Inclusive, foi o único que será o único, na verdade, né? Que será mantido nessa leva de jogadores que estarão na última faixa da Copinha. Nenhum deles vai participar. O Corinthians vai ter jogadores de 19 para baixo nessa temporada. Então, assim, restaria saber se o Marquinhos seria o jogador que o Corinthians buscaria realmente. Não acho que vai acontecer, mas, né? O sonho, né? Vira uma especulação. A especulação vai rodando. Tem ainda mais 3 meses para começar a temporada, né? Então, obviamente, a gente vai continuar nessa celeuma. Quando não tem janela de transferência, a gente já pensa em 2025 com janela de transferências. Mas eu deixo para vocês aí o palpite aí sobre vocês aceitariam o Marquinhos, né? Porque, né? Vamos lá. Sinceramente, vou deixar minha opinião. Acho que o Marquinhos não é o mote do Corinthians para jogador midiático. Midiático, eu acho que não é a condição. É um jogador que é experiente, ainda jovem, tem 30 anos, vai fazer 31 apenas no ano que vem, né? Então, venhamos e convenhamos, é um jogador extremamente jovem para o futebol internacional da Europa, ainda tem muito espaço dentro do futebol europeu. Então, os condicionantes: conversar com o PSG para liberar e o jogador querer voltar. Ou seja, não tem nenhuma negociação, interesse, proposta, projeto para o jogador midiático. Então existe o quê? O desejo do jornalista? Não sei. Mas evidentemente está aí para vocês que queriam tratar dessa matéria do Marquinhos. Está aí a ideia de que o Marquinhos pode ser uma opção. Já disse, não acho que será essa. Acho que tem outra no bolo. E tá definido, né, gente? Tá definido o horário também em relação à questão do Racing. Era natural que isso acontecesse. Racing definido. Corinthians e Racing pela semifinal da Sul-Americana tem datas definidas. Isso vai impactar no jogo da Copa do Brasil. Vai vendo. Eu já sei mais ou menos as datas que vão bater. Corinthians e Racing pela semifinal da Sul-Americana tem datas definidas, confira. Corinthians e Racing,
vai ter, primeiro jogo ocorrerá no dia 24 de outubro em casa, né, na Neoquímica Arena, enquanto a decisão pela vaga na final será no dia 31 do mesmo mês, na Argentina, ambos às 21h30 de Brasília, de uma quinta-feira. Então, os dois jogos já estabelecidos, né, o primeiro em casa e o segundo fora, porque a melhor campanha é do Racing. Se sabia que quando chegasse na semifinal, se fosse o Racing, seria; se não fosse, todas as decisões seriam na Neoquímica Arena. Essa é a única disparidade em relação à nossa caminhada ao título da Sul-Americana. Então, a partir de agora, definido isso, o Corinthians jogará a primeira numa quinta-feira, dia 24, e aí teremos uma situação específica, tá? Eu vou dar meu palpite sobre o que vai acontecer. A partida de ida ocorre na Neoquímica, enquanto o duelo será no Cilindro, né, na Argentina, uma vez que o Corinthians teve a campanha inferior ao Racing na fase de grupos. SBT e ESPN serão os responsáveis pela transmissão dessa partida. Bom, tá aí a notícia sobre a Sul-Americana. O que eu acho que pode acontecer e deve acontecer nas partidas em razão da definição da Sul-Americana, tá? São 4 dias do jogo marcado pela CAP, tá? Então o Corinthians teria um jogo no dia 16, que era com o Flamengo. Estavam querendo alterar o Corinthians e Flamengo para o final de semana no dia 19 e antecipar para o dia 16 o jogo do Corinthians. Eu acho que não vai haver essa alteração, na minha concepção, mas vão fazer o seguinte: vão empurrar o Corinthians para o dia 21, que dá os 3 dias de descanso entre um jogo e outro. Então, segunda-feira, terça, quarta, quinta, o Corinthians joga. Então, jogaria esse jogo para o dia 21 e tentaria o jogo para o dia 17 ou um pouquinho até para alargar. Por quê? Porque os jogos das seleções são dia 14, a previsão de retorno dos jogadores do Flamengo são dia 16 à noite. Então, quinta-feira, eles podem colocar o jogo, ou até sexta-feira, inclusive, né, se eles quisessem. Então, eles podem afastar o máximo possível para ter os jogadores à disposição. O jogo do Corinthians do Campeonato Brasileiro, na minha concepção, será alterado para segunda-feira, depois da definição da Conmebol. Eu acho que é a única solução plausível. O Corinthians não aceita nenhuma alteração do seu jogo, tendo em vista o calendário que possui, mas de qualquer maneira, vamos aguardar. A Conmebol, a CBF estava aguardando o jogo do Corinthians na Sul-Americana para definir o calendário da Copa do Brasil, entendendo que o Corinthians já se manifestou contrariamente. Lembrando que no regulamento, quem pode ensejar qualquer pedido de alteração de datas, e isso não inclui datas FIFA, como o pedido de alteração, é o mandante, a federação e o detentor de direitos de transmissão. E nesse caso, o único que teria interesse na alteração do calendário seria os detentores de transmissão, questão da Globo, em favor do Flamengo. Aliás, que é um pedido expresso, né? Há um pedido expresso, praticamente estão implorando o André Rizek, suposto corintiano, para que haja a alteração em favor do Flamengo e em prejuízo do Corinthians. Então,